Será que tento o inglês? Não, tá só te gravando. In this international power relationship, what do you think about the role of Mexico? Because I'm Mexican, I will always worry about that. I'm worried about that sense that sometimes Mexico is talk like not from the soul. A pergunta era sobre o México, qual o papel do México nesse contexto internacional, que às vezes as pessoas enxergam México como não sendo parte do Sul. Tem mais? O Marigoni falou aqui, aluno dele para cada pergunta. Mr. Prashad, thank you for being here tonight. I would like to ask you if you believe the Chinese socialism nowadays can be a door for fulfill this necessity of socialism aspire, as you told before. Thank you. O chinês é capaz de responder esses desafios. Good evening. Thank you for your inspiring talk. And my question is a little bit in the sense you've talked about material structures, so political, military sanctions, and we've talked about the ideological aspect as well. But one very, I think that crucial point in all of this is the construction of globalization, right? And the capacity of the United States to sell everything that is of their interest as a global interest. So everything is universal today. So culture is universal, and this is a big difficulty. Do you see that we can construct a sort of alternative to that, like local or anything that can be against that? Thank you. Eu falei em português, que eu não estou nesse nível de bilíngue ainda. Como que o senhor vê o futuro dos BRICS? Nessa conjuntura atual, os BRICS têm um futuro? A minha questão, eu queria saber como é que na Índia repercutiu o golpe aqui no Brasil. Se repercutiu. So I want to know what was the impact, how people reacted to the coup in Brazil, if there was any reaction. Oh, this is a good question. My question is very simple too. What do you think is the role of United States in this shift to the right in India, Brazil, South Africa, etc.? Quickly? Ok. Last call, Marangoni. Yeah, Ok. he comes. Vou falar em português. Eu queria saber duas coisas. A Índia tem uma das mais modernas indústrias de software do mundo. Qual é o impacto disso na economia chinesa? E segundo, sobre Bollywood, que a China tem uma indústria de entretenimento poderosa. Como isso funciona na economia local, mas principalmente na disseminação de ideias, de ideologias dentro da China. Ok, então a pergunta era duas questões. Índia é famoso por sua indústria de softwares. Ele quer saber o que exatamente. Fala em português. He spoke in Portuguese. So, You already told me. Okay. lack Okay. of leisure time. Lack of leisure time. Okay. Tem Gabriel também. Last one. Okay. Last one. But he was mad because he stood up after the talk and said, Oh, thank you, Professor, for the lecture. Sorry.
Thank you for the lecture. Okay. I see that in your view, the role of these new ideas come from people, not from citizens. I'd like you to, if you could speak a little bit more of this, as how you see the world. I see in your thinking that you see the new global south as not something related to the state, but related as people around the world. How is your view on this? You think, I don't know, people at the borders? Yes, thank you. Last round. Okay, good night. Thank you. Vamos lá. Well, the impact of the coup in Brazil, that was the impact. Sadly, intercommunications in the South is minimal. Interest in events in the South between countries is minimal. So, all of you know Kimoji? Kim Kardashian? O impacto do golpe no Brasil, na Índia foi... Pois é, não foi. Porque exatamente não existem essas relações, esse intercâmbio de informações entre os países do Sul. Os países não têm acesso à informação, não têm trocas, não têm ligações. Então, por exemplo, ele pergunta, vocês conhecem Kinoji? Não. Vocês conhecem... Kim Kardashian? Kim Kardashian? Não. E que depois ele vai falar. So, we are all still looking to see what is culture being produced in the North. How many of you watch Indian films? Do I watch Brazilian films? Do I listen to Brazilian music? Do I know what films are being produced in Africa? Why do I watch Black Panther and say, wow, a film with the all-black cast? When in Africa, they always make films with all-black cast. Então, o fato concreto é que a gente continua assistindo a cultura do Norte. Vocês não assistem os filmes indianos. E eu não conheço os filmes brasileiros. Então, a gente não conhece os filmes africanos. Aí fica todos maravilhados que o filme Black Panther, tem só atores negros. Pois é, mas tem filmes na África onde sempre só tem atores negros. Wakanda. So, that is why US interests get projected as global interests. E isso explica porque os interesses dos Estados Unidos são projetados como sendo interesses gerais da humanidade. We have to create a different understanding of culture, news, different circuits of information. You'll ask me, what newspaper should I read? E por isso temos que criar entendimentos diferentes sobre o que é cultura e informação, criar redes, circuitos alternativos de fluxo de informações. Aí vocês perguntam, que jornal eu tenho que ler para isso? Não tem. So, unless we create these new structures, we can't have a new consciousness of the South. And unless you create these new structures, there will be no inter-movement, inter-people communication, deep cultural communication. In other words, as, what was his name? The Uruguayan poet who wrote El Sul Tambien, who was his name? Mario,
That was the poem that Chavez used to recite. Mario Benedetti. Benedetti. The South will rise again. Chavez used to recite that poem all the time. South cannot rise if the South doesn't recognize each other. That is. Yeah. Então, sem criar essas novas estruturas, a gente não pode criar uma nova consciência do Sul. Não vai ter intercâmbio. Não vamos poder comunicar-nos, entendendo as culturas, conhecendo as culturas. O Chaves costumava lembrar o Mário Benedetti, que falava do ressurgimento do Sul. Mas não haverá ressurgimento do Sul se a gente não se conhece. So, in that sense, the people and cultural connections through movements, through alternative media, infrastructure, that set of networks has to create the cultural imagination, which will be different from one where global interests are US interests. Okay, so that's that. Então, a partir das pessoas, intercâmbios, mídias alternativas, redes, a gente precisa começar a criar esse imaginário cultural para superar essa ideia do que os interesses globais são os interesses dos Estados Unidos. The future of the BRICS is only possible if we create a new global imagination, new understanding where movements in countries like Brazil, but Mexico, but Turkey, but etc., shift the domestic class alignment towards the people against the ruling classes. New imaginations develop, and the BRICS actually develops an agenda for the future, not just a defensive, alternative, roots of capitalism, but a new agenda. There is no future for BRICS in this. Então, o futuro do BRICS só existe se criarmos esse novo imaginário do Sul. Se sabemos para onde queremos ir. E se conseguirmos articular novas alianças em nível nacional, novas alianças de classe que confrontam a hegemonia das classes dominantes. Porque sem uma agenda, sem um programa, o BRICS não tem futuro. Não tem futuro de um programa que só é defensiva. Só defensiva, e aí imaginando que se poderia criar a partir de um capitalismo alternativo. Essa opção não existe. It's a complicated economic system in China. The question is, they are experimenting with something. I'm not sure that socialism in our era can take place without much richer democracy. I'm not sure. But they are experimenting with something. We need to understand and absorb and see what's happening in China. But inequality rates are rising. At the same time, protest levels have risen. The question is not, is China socialist or not? But can the class alignment inside China change? Can these protests drive the Chinese Communist Party leftward? Is it capable of that? That's what we need to watch. Certainly the Chinese experiment is a difficult one to inspire people today. It's certainly difficult. But I personally don't feel that the socialist project of our present is about following other countries. Every country has to find its road. Every country has a culture, has a history. It has to find its own road. Question isn't to have a debate about China to solve Brazil's problems. Question is to have a debate about Brazil. We should ask the metal workers what they think. Yeah.
é difícil, complexo. Né? O sistema econômico na China é complexo, mas alguma coisa está acontecendo. Né? A China está experimentando alguma coisa. Não sei se é possível chegar ao socialismo sem um maior grau de democracia. Não sei. Mas temos que observar e entender, porque alguma coisa está acontecendo. Aumenta a desigualdade, aumenta, inclusive, o protesto social nas ruas da China. Então, talvez a pergunta não é se a China é ou não é socialista, mas a pergunta deveria ser, talvez, se na China, atualmente, é possível reorganizar a aliança de classe que dirige o país, ou seja, levar o Partido Comunista Chinês mais para a esquerda. De qualquer forma, não acho que a China hoje tem capacidade de inspirar outros povos. Mas quanto a isso, eu acho que hoje em dia o socialismo não deve partir de uma inspiração do outro país, mas deve partir da cultura de cada povo, de cada nação, de cada país. Então, com certeza, independentemente dessa discussão sobre China, não é a China, a experiência chinesa que vai resolver os problemas aqui no Brasil. Para isso, temos que dialogar sobre o Brasil. Vamos conversar aqui do lado com os metalúrgicos, como que eles veem o futuro, etc. So, the BRICS were meant to be the locomotives of the South. And the BRICS project was meant to draw in the second set of major economies, Indonesia, Turkey, Mexico, and so on. The project was the BRICS would be the locomotives, and then the next set of economies would be drawn to the BRICS bloc away from imperialism. Então, o BRICS, os BRICS tinham sido pensados como locomotiva do Sul. E a ideia era que o projeto, o BRICS, abrisse o caminho depois para uma segunda leve de países, particularmente Indonésia, Turquia, México, para que elas também tivessem a possibilidade de maior autonomia, a maior distância do imperialismo. In many ways, Mexico is an emblem of the failure of this agenda, because Mexico has been unable to break away from US imperialism. Its economy is integrated and politically it's subordinated. So the promise of the Mexican Revolution has been crushed in a way by the eagle's talons. México, de certa forma, é emblemático, porque pode ser visto como símbolo do fracasso desse movimento. México está economicamente integrado aos Estados Unidos e politicamente subordinado. A promessa da Revolução Mexicana foi destruída pelas mãos dos Estados Unidos. So now you see countries like Japan, Mexico, India, countries with great dignified histories, essentially subordinating their independence to somebody else. And that is a project of its internal politics. You know, if a left is able to win in Mexico, how will it engage imperialism? Will it have any space? Or will its space be crushed? In Japan, the space of the left was crushed. In India, they are trying desperately to destroy the left. Will the Mexican left be able to triumph if it wins in the election? How will it engage imperialism? Will they let it survive? Ou seja, a gente está assistindo esse processo no mundo todo, países como Japão, México, Índia, países com culturas que estão subordinando sua independência. E a questão no México, por exemplo, é
se a esquerda ganhar as eleições agora, tem eleições nacionais em México em julho, se a esquerda ganha as eleições, o que vai fazer? Qual é a relação que ele vai estabelecer? Como ele vai ser esse enfrentamento com o imperialismo? Será que ele terá espaço para desenvolver uma alternativa? A gente vê na Índia, eles estão tentando destruir a esquerda. No Japão, rapidamente, acabaram com essa experiência de centro-esquerda. Então, como é que vai ficar essa questão no México? Basically, every country gets the fascism it deserves. Basically. And in much of the important countries that could have taken an advanced position against imperialism, the right has emerged. I mean, I just edited a book on, it's called Strong Men, on Modi, Trump, Erdogan and Duterte. 4 strong men. I could have put Temer, but strong men, Não. I don't know. Então, essa questão da relação que o país pode estabelecer, ou estabelece com o imperialismo, é determinado pela política interna. Cada país vai ganhar o fascismo que merece. E ele acabou de publicar aqui um livro que ele vê assim, que os países que poderiam ter resistido ao imperialismo foram todos para a direita. E nesse caso, ele aqui tem um livrinho que junta lá uma avaliação do Trump, Modi, da Índia, Erdogan, da Turquia e Duterte das Filipinas. São 4 homens fortes, então por isso que não caberia o tema. Yeah. Ele pergunta se devia por... So, let's take India again to end on your questions and what is the role of the US in the ship to the right? Put these two together in a way. Every country gets the fascism it deserves. But why does India get a fascistic man? Why? E aí então vamos à pergunta, qual é o envolvimento dos Estados Unidos? Quando eu falo todo o país ganha o fascismo que merece, mas como isso acontece? Como é que um fascista como o Modi ganha as eleições na Índia? E aí a pergunta sobre o envolvimento dos Estados Unidos nesse movimento à direita nesses países. When I was young, not that long ago, but 30 years ago, not that far ago, in Indian films, the theme was somebody from a slum who rose up and defeated the bourgeoisie. That was the mainstream film. Amitabh Bachchan, for instance, was the hero who was a union leader or a orphan, and he fought the bourgeoisie and he won. Today, Amitabh Bachchan is the patriarch of a rich family in the films. Children should obey their parents. Women should marry men that the father says they should marry. Money must be pursued. These are the themes in the post-1991 Hindi cinema. The themes are money, obedience to parents, basically fascism. Not that you should not obey your parents, but not like this. Então, quando eu era jovem, não faz muito tempo, sou 30 anos, os filmes, o cinema indiano, tinha como tema principal sempre a figura de alguém das classes subalternas, das favelas,
que luta e derrota a burguesia. Filme sobre uma liderança sindical, que luta e ganha. E hoje, o cinema hindu é basicamente sobre o rico patriarca, e ensina que os filhos devem obedecer aos pais, que as mulheres devem casar com o homem escolhido pela família, que a felicidade se busca através do dinheiro. Isso é uma cultura fascista. Claro, que não é que os filhos não têm que obedecer aos pais, mas não dessa forma como está sendo propagado. At the same time, India is a big software country. But it actually doesn't export software, it exports labor. E, ao mesmo tempo, essa mesma Índia é, de fato, um grande produtor de software. Mas a Índia não exporta software, ele exporta mão de obra. For instance, Pfizer, Swiss pharmaceutical company, has Indian researchers do research for Pfizer in India. And they pay them quite well. But all the research is owned by Pfizer. So Pfizer makes money off the intellectual property produced by Indian labor. What India has exported is labor, not software, because these researchers don't own the intellectual property. Então, por exemplo, no caso da indústria farmacêutica suíça, dá o exemplo da Pfizer, que tem uma subsidiária da Índia, onde indianos fazem pesquisa que depois é apropriado pela Suíça, pela matriz da Suíça. Ou seja, esses pesquisadores indianos, eles não se apropriam dessa riqueza. Aí volta a questão da propriedade intelectual. The Chinese routinely violate intellectual property laws. That's one of the interesting things about China. They'll take all kinds of intellectual property and they'll produce their own industry. India does not have the class courage to do that. So China can produce new industries, India is still exporting labor. A China, pelo contrário, isso é uma das coisas mais interessantes da China, é exatamente que ele não tem menor pudor para roubar as propriedades intelectuais para criar sua própria indústria. A Índia não tem essa coragem. E aí, enquanto a China está montando sua capacidade industrial tecnológica, a Índia continua exportando mão de obra. So, that was the last question. É isso realmente... Não? Okay. Então, isso... I did all the questions. Então, terminou aqui. Agradeço. Final thought, don't forget to be human beings. Então, última mensagem, não esqueçam de ser humanos. Okay. Hoje de manhã, o Prashad insistiu de irmos, de conhecer lá no centro de São Paulo, na Alameda Casa Branca, o lugar onde Marighella foi assassinado em 69 pela ditadura militar, executado. A Comissão da Verdade deixou claro e foi executado mesmo. A versão anterior era que houve um tiroteio, ele acabou morrendo. Então ele está publicando um livro na Índia sobre Marighella e nosso colega Maringoni escreveu um livro sobre Marighella que vai deixar para incorporar então nessa publicação. Então, E as entrevistas do Lula